Vamos falar agora sobre a viagem de Lula aos Estados Unidos. Ele embarca na próxima quinta-feira para lá, onde terá reuniões com o presidente americano Joe Biden. A reportagem é da Adriana De Luca. No encontro, os dois chefes de Estado vão tratar sobre uma ampla agenda comum. A questão ambiental e as mudanças climáticas estão entre os principais temas a serem discutidos pelos dois líderes. O governo Biden precisa fazer também acenos para sua área com um pensamento mais progressista, voltado à área ecológica. É evidente que a Amazônia, num contexto como esse, é assunto prioritário. Lula e Biden também devem tratar da proposta para a criação de um organismo multilateral para negociar o fim da guerra na Ucrânia. O projeto já foi apresentado por Lula no encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz na semana passada. Segundo a Casa Branca, Joe Biden fez o convite ao presidente brasileiro para visitar Washington no dia 9 de janeiro, logo após os ataques criminosos às sedes dos três poderes em Brasília. Lula deve enfatizar durante o encontro com Biden que tanto o Brasil quanto Estados Unidos resistiram a ataques antidemocráticos e precisam agora combater a extrema-direita e fortalecer a aliança contra os adversários. Além do encontro com Biden, Lula deve dedicar a agenda à imprensa e a parlamentares norte-americanos, em especial do campo progressista, que apoiaram o governo brasileiro em meio aos ataques à democracia. Todas as vezes que presidentes se encontram e dá algum resultado é quando há algum interesse mútuo. Neste caso, não há dúvida nenhuma que na relação sobre a discussão de que democracia nós podemos ter em sociedades polarizadas, isso, sem dúvida, é uma discussão tanto de Biden quanto do presidente Lula. Lula deve ir a Washington acompanhado dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Marina Silva, do Meio Ambiente, Aniele Franco, da Igualdade Racial, além do chanceler Mauro Vieira. Os Estados Unidos serão o terceiro país a ser visitado por Lula em menos de 40 dias de governo. Em janeiro, o presidente da República viajou para a Argentina e de lá seguiu para o Uruguai. Após a viagem aos Estados Unidos, Lula já planeja viajar para a China em março. O presidente brasileiro também é esperado em Portugal entre os dias 22 e 25 de abril. A ideia é priorizar a reaproximação com lideranças internacionais durante o primeiro ano do governo petista. Então vamos para a análise. Começo aqui com Lorival Santana, que se juntou à nossa mesa. Vamos lá, Lorival. Temas que devem passar aí nessa reunião. Guerra na Ucrânia, um ponto sensível. Questões climáticas, onde até o momento não há um programa concreto, mas há expectativa para que as conversas avancem nesse sentido. Também deve passar por investimentos, essa conversa, e defesa da democracia. De todas essas pautas, Lorival, qual é aquela que deve ter um peso maior? Aquela que deve ter resultados concretos é a pauta climática, né? A única que tem realmente uma convergência, né, entre os dois países, no sentido de que agora o presidente Lula, o governo brasileiro, está alinhado com essa prioridade de proteger a Amazônia por causa da questão climática. Na pauta de comércio tem avançado muito, quer dizer, os números, houve um aumento de 26% no comércio bilateral entre o ano passado e 2021, que por sua vez já tinha sido recorde. Estoque de investimento nos Estados Unidos é muito grande, né, comparado com os outros países, isso no Brasil. Democracia, no que diz respeito ao paralelismo entre Trump e Bolsonaro, não existe nenhum ruído, direitos humanos também não, equidade racial. Já existia um programa de cooperação no passado nessa questão racial, e a ministra Aniele Franco vai estar presente, então vai ter alguém do governo americano para afinar algo também e tal. Na questão climática, nada de concreto deve ser anunciado, mas é uma primeira aproximação importante e tal. E nos assuntos, vou começar pelos regionais, Venezuela pode ter algum papel para o Brasil, já que a relação é ruim com os Estados Unidos e vai ser muito boa, muito próxima com o governo Lula, então e há um interesse por parte dos Estados Unidos por causa do fornecimento de energia, né, pela Venezuela e tal, então
isso interessa ao Biden. E nos assuntos globais, aí realmente as discordâncias são muito grandes, né? Mas me disseram, não, mas os amigos não precisam ter 100% de concordância em tudo. Essa visão dos Estados Unidos, que já sabem que vão ouvir coisas sobre a Ucrânia que vão, não sei se chocar, mas enfim, que vão ser muito distantes com a visão do Ocidente, né? Nisso, o Brasil está fora do Ocidente. Com relação à China, também, provavelmente, tal, mas eles vão tentar focar naquilo que é a convergência. Então vamos à mensagem do governo. Daniel, quando você faz essa escolha dessa comitiva que vai acompanhar o presidente Lula, Mauro Vieira, Fernando Haddad, Marina Silva, Aniele Franco, ficam claras as sinalizações, as mensagens que o governo quer passar nesse encontro? Só primeiro cumprimentar o Lorival, porque é a primeira vez que a gente está junto aqui. Fico super alegre de dividir uma análise com você, Eu Lorival. também, Daniel. Prazer. Eu acho que tem um ponto ali que tem sido um pouco negligenciado ao longo do tempo e que não deve ser um grande avanço da agenda nesta visita bilateral, mas infelizmente, que é comércio. O Lorival tem toda a razão. Houve recorde do comércio bilateral em 2021, novo recorde em 2022. A tendência é crescente, mas o Brasil tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, os Estados Unidos aprovaram, no final do ano passado, uma lei muito importante que se chama Lei de Redução da Inflação, mas não tem tanto que ver com inflação e mais com transição energética. E faz com que todos os benefícios, e aí estamos falando de incentivos da ordem de 400 bilhões de dólares, vão ser dados apenas para empresas americanas, sediadas nos Estados Unidos, ou empresas que estão sediadas em países com acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Não é o caso do Brasil e nem do Mercosul, já que o Brasil negocia sempre em conjunto com o Mercosul e não há nenhuma tratativa em curso, nenhuma expectativa de curto prazo que essas tratativas se estabeleçam. Para além disso, existe um sistema geral de preferências no sistema multilateral de comércio que, no caso do Brasil, o governo americano concede alíquota zero para que uma série de produtos, bens exportados de países em desenvolvimento, de países emergentes para o mercado americano, entrem sem a cobrança de tarifas. No caso do SGP, que é o Sistema Geral de Preferências, esse mecanismo venceu há 2-3 anos atrás. Não há uma renovação até agora e as empresas brasileiras que exportam manufaturados para os Estados Unidos estão pagando tarifa. Então, acho que esses assuntos precisavam ganhar um pouco mais de impulso na agenda. E energia limpa está na pauta, junto com o comércio. Então, Exatamente. Os Estados Unidos vão levar adiante essa questão também, embora não esteja claro qual é exatamente a pauta. É uma das bandeiras de Biden, né, Lorival? Exato. Raquel Landim, é inevitável esse paralelo entre o 6 de janeiro de 2021 e o 8 de janeiro de 2023. Lorival destacava há pouco, o nosso entrevistado na reportagem também, o professor Trevisan. O que Lula tem a aprender com Biden para lidar com esse tipo de crime, ataque à democracia? Carol, sabe que eu conversava mais cedo com o Felipe Nunes, da Quest? Ele já viveu nos Estados Unidos e ele fez um paper recentemente sobre isso. E o Felipe comentava comigo assim, olha, um conselho que o Biden deveria dar ao Lula, obviamente a gente não sabe se vai dar, mas é assim, o quanto é ruim você polarizar essa questão. E aí ele trouxe alguns números no paper que são interessantíssimos. Por exemplo, em janeiro de 2021, assim que aconteceu o ataque ao Capitólio, só 9% dos americanos aprovavam os atentados, aquele absurdo que ocorreu. Hoje, esse percentual está em torno de 20%. O que mudou de lá para cá? O Biden adotou uma retórica de nós contra eles, de que aquilo ali tinha sido culpa dos republicanos. Isso na avaliação do Felipe, depois o Lorival pode dizer se ele concorda ou não. De que aquilo tinha sido culpa dos republicanos. Então, cresceu um sentimento republicano até favorável àquele tipo de absurdo. Ampliou o racha,
reduziu a popularidade do Biden. O Lula aqui, ele vai por um caminho parecido. Hoje ele deu aquela declaração na posse do Aloysio Mercadante, em que ele diz que os atos golpistas do dia 8 foi a revolta dos ricos que perderam as eleições, sendo que primeiro que não é revolta, né? Foi uma tentativa de golpe ali. E dois, que não é dos ricos. O bolsonarismo é muito mais amplo que isso. Pega uma fatia de uma classe média baixa, de um empreendedor, do evangélico, enfim, é uma massa de gente e de traços culturais muito maior. Então, eu achei muito interessante essa observação dele, que o Lula poderia aprender com essa experiência americana de como é ruim polarizar esse acontecimento, mas parece que não. Caio, quando o Lula diz em discurso que os ataques criminosos foram a revolta dos ricos que perderam as eleições, quem é esse Lula que está falando? Bom, é o Lula político, né? É o Lula do nós contra eles. Eu queria colocar uma questão desse encontro Lula-Biden. Ele, acho que pelo que o Lorival falou, o Daniel também, e eu ouvi hoje de uma fonte no Palácio do Planalto, que é um encontro eminentemente político. Não é um encontro econômico, né? Não é um encontro de tratados comerciais, pelo menos eu fiquei com essa impressão, e essa foi a expressão que essa autoridade do Palácio do Planalto me retratou para olhar. Eles estão evitando... Lula e o Biden não vão tratar sobre divergências, vão tratar sobre convergências. E, nesse sentido, um encontro assim fica muito mais fácil de acontecer. 4 ou 5 pontos que me elencaram, né? Primeiro, essa questão da democracia, similaridade 6 de janeiro com 8 de janeiro, combate a fake news, direitos humanos, disposição de ambos de governança local, né? de governança mundial. E aí me disseram, eu não sabia, você certamente sabia, que o ano que vem são 200 anos da relação Brasil-Estados Unidos, também começar a tratar algo nessa linha. Mas é curioso, né, Lorival? Assim, não é... Você tem N questões divergentes de Brasil e Estados Unidos, você cita diversas vezes aqui no WW, inclusive às vezes a gente diverge sobre isso, mas nesse encontro é só sobre convergência. Claro. E só sobre política, não tem... economia, pelo que eu senti do plano da sexta-feira. Que é o esperado de um início de governo? Exato, é uma primeira reunião entre presidentes e tal, não deu tempo nem sequer para preparar coisas concretas, né? Então, e até me foi dito o seguinte, da parte dos americanos, o Lula, ele está falando aí que quer ajudar na questão da Ucrânia e tal. Queremos ouvir as ideias dele sobre isso e tal. Então, reforçando essa ideia de que o clima é de harmonia, de convergência. Os Estados Unidos precisam do Brasil. O México é uma ovelha desgarrada. A Argentina é outra. Então, realmente, meu amigo, só tem o Brasil.